Os irmãos, vejam os irmãos, se de repente nós tivermos um acidente cardiovascular, de um momento para o outro, perdemos toda a nossa capacidade. E se o Senhor não nos impede de ter uma doença ruim, devastadora, o nosso ministério vai embora. Por esse motivo, nós temos de agradecer a Deus sempre pela saúde, pela oportunidade, por tudo quanto o Senhor nos tem dado. E, irmão Natan, parabéns. Eu sei que o irmão não fez isso sozinho. O irmão contou com uma equipe maravilhosa, contou com a ajuda do Jonatas e com o apoio integral do seu pastor. Continue assim. É o amor pela escola dominical. Infelizmente, em alguns lugares, nós reparamos que as igrejas estão, algumas igrejas, ou muitas, não sei, eu não quero generalizar para não ser injusto, algumas igrejas, digamos assim, estão matando a sua escola bíblica dominical. Substituíram-na por um culto, a que eles chamam de cultão. Eu não gosto disso, é algo irreverente. Culto é culto e ponto final. Louvor, louvorzão, essas palavras fazem-me mal. Eu não gosto disso. Sinceramente, eu não gosto. Estão trazendo a irreverência do mundo para dentro da igreja. Alguém pode achar que é interessante substituir a escola dominical por um culto geral, onde não haja tantas despesas com a educação cristã. A escola dominical dá despesa, sim, senhores, mas é uma despesa santa. Produz crentes santos, sábios, inteligentes, que sabem lidar com o mundo. A boa música também dá despesa, mas é uma despesa que agrada a Deus. Quanto não custam esses instrumentos? Violinos, violoncelos, flauta transversal, teclado. Irmãos, é algo caro, mas o nosso Deus merece. O nosso Deus merece. E a nossa Assembleia de Deus sempre caracterizou-se por uma excelente música, por escolas bíblicas, pela escola dominical. Graças a Deus, hoje, a nossa casa publicadora é conhecida em todo o Brasil como a editora da escola dominical. Por quê? Investimos nessa área do ensino. Nós estamos atentos às necessidades do povo. E se chegamos até aqui, foi porque demos ênfase ao ensino da Bíblia Sagrada. E eu até gostaria que o nosso diretor viesse aqui certa vez, alguma vez, para ver um trabalho semelhante a esse. Irmãos, por favor, chamem-no. Ele ficará feliz em vir aqui, em ver o seu amigo de mocidade, que é o pastor Bauman. Então, chamem-no. Eu creio que ele virá. É uma cidade bonita, aprazível. Eu não pude conhecê-la dessa vez porque a nossa agenda esteve muito apertada, mas eu gostaria de conhecer essa cidade. Sim, é linda. É uma cidade arborizada. Irmãos, fiquem tranquilos. Busquem ao Senhor, mas não busquem novidade. Busquem renovação, mas inovação não. Busquem o avivamento, mas esses avivamentos que vendem por aí são perigosos. Ao chegar aqui, eu tinha em mente ministrar a lição de hoje, mas o pastor deu-me liberdade para pregar noutro texto, e desde ontem eu estava com esse texto em meu coração, que eu ministro em algumas igrejas
quando percebo que há necessidade. E o texto é Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 em diante. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não o são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Interessante que, quando João estava exilado na ilha de Patmos, recebeu uma incumbência muito grande do Senhor. Ele deveria registrar toda aquela revelação que o Senhor naquele momento lhe confiava, e deveria ao mesmo tempo providenciar 7 cópias integrais, não somente dessas cartas, mas do livro do Apocalipse, e enviá-las a 7 igrejas específicas que se encontravam na Ásia Menor. Essa região hoje é ocupada pela Turquia. 7 cartas. E João deveria, quem sabe, ter alguns amanuenses à sua disposição, se bem que ele mesmo sabia como escrever muito bem na língua grega. E escreveu essas cartas, copiou o Apocalipse 6 ou 7 vezes, e enviou as cópias às igrejas da Ásia Menor. E nós reparamos que entre aquelas igrejas havia algumas com sérios problemas. E apenas 2 realmente estavam no prumo da palavra de Deus. Refiro-me às igrejas de Esmirna e Filadélfia. Havia uma igreja teologicamente muito boa, consistente, alicerçada na palavra de Deus, mas que já havia perdido a sua referência quanto ao primeiro amor. Era uma igreja aparentemente boa, perfeita, apologética, teológica, sabia como enfrentar as heresias e os apóstatas. Só que havia um problema com a igreja de Éfeso. Ela já havia perdido o seu amor primordial. E quando isso acontece, o Senhor, de imediato, após dar-nos um tempo de arrependimento, remove do seu reino o nosso castiçal, tira-nos o nosso brilho, os nossos dons, a nossa vida, se for possível, para salvar-nos a alma. Mas apenas 2 igrejas, e Éfeso, aparentemente, era pastoreada por alguém cujo currículo era admirável.
entre os currículos dos pastores das igrejas da Ásia Menor, não havia um currículo tão elevado e tão excelente quanto ao daquele anjo, ao daquele homem que estava à frente da igreja de Éfeso. Eu acredito, pastor Bauman, queridos obreiros, que se um homem aparecesse em algumas de nossas convenções, com aquele currículo, com aquelas qualidades, ele seria não somente aceito de imediato, como também seria eleito para dirigir esse mesmo órgão convencional. Exteriormente, formalmente, era um pastor perfeito. Todavia, ele já não tinha o primeiro amor ou o amor primordial. E não podemos perder esse amor. Perder o primeiro amor é perder o nosso apego e a nossa intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Mas duas igrejas estavam no prumo da palavra. E uma delas, esta aqui. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Irmãos, o Senhor Jesus apresenta-se agora como aquele que é santo. Vejam os senhores. Ele é santo por quê? Ele requer de todos nós santidade, pureza. Ele faz questão que todos nós nos conformemos à sua natureza, porque caso contrário, nós não podemos corresponder às suas reivindicações. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Além de santos, o Senhor Deus requer de todos nós que sejamos verdadeiros. Isto significa que, neste momento, o Senhor quer que nos dirijamos uns aos outros em verdade, para que a sua verdade esteja em nós. Caso contrário, o nosso ministério perderá todo o seu sentido. E nós reparamos que aquilo que se chama de politicamente correto lá fora está entrando na igreja e contaminando inclusive os membros do santo ministério. Já não conseguimos mais ser verdadeiros uns com os outros por causa desse maldito politicamente correto. Eu sei que a verdade às vezes dói, machuca, incomoda, faz com que saiamos de nossa zona de conforto para falar a verdade para um colega de ministério ou para uma ovelha que está se perdendo. Mas a disciplina exige de nós, ministros do Senhor, que sejamos santos e verdadeiros. Eu tenho de ter santidade suficiente para falar a palavra de Deus, para ministrá-la e, quando necessário, chamar uma ovelha ao gabinete pastoral para livrá-la do inferno, da boca do lobo. E eu tenho também de ter essa mesma liberdade em relação aos meus colegas de ministério, porque puxar a orelha de um obreiro é a função do seu pastor. E às vezes incomodamos-nos, mas eu tenho tantos anos de experiência, eu tenho um belo currículo, eu tenho diplomas e títulos, eu tenho uma história, mas vejam os senhores, quem tem 20 ou 30 anos de experiência, deveria ter a ciência necessária para ser repreendido, porque a Bíblia diz: repreende o sábio, e ele tornar-se-á ainda mais sábio. Quem tem história fará de tudo para que a sua história permaneça incólume.
Por esse motivo, o Senhor Jesus apresenta-se ao anjo da igreja de Filadélfia, apresentando-se em primeiro lugar como santo e depois como verdadeiro. E vejam ainda, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Não sou eu, nem os senhores obreiros, nem esta igreja maravilhosa é que possuímos a chave de Davi. Quem a tem é o Senhor Jesus Cristo. E Ele, no tempo certo, abre e fecha as portas. Quando Ele abre, ninguém a fecha. Nem o diabo, nem o inferno, nem os homens e nem aqueles que se postam como nossos adversários. Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele tem a chave de Davi. E quando Ele abre os seus tesouros, irmãos, eu gostaria de silêncio para ministrar a palavra de Deus, por favor. Desse jeito eu não consigo falar. Ok? Quando Ele nos abre os seus tesouros, coloca-nos muitas coisas à nossa disposição. Em primeiro lugar, os dons ministeriais. E devemos ter a necessária sabedoria para perceber quando um obreiro tem os dons ministeriais. E só devemos chamar alguém para o ministério a partir do momento em que virmos nessa pessoa não os seus títulos, não as suas qualidades oratórias e tribunícias, mas principalmente o dom que nos foi dado pela imposição do santo ministério. Se não temos o dom para ministro, não devemos separar ninguém para esse ofício. E o Senhor coloca-nos também, além dos dons ministeriais, os dons espirituais. Uma igreja deve ser rica em todos os dons espirituais. Vejam, senhores, nós temos os dons ministeriais, os dons espirituais e os dons de serviço. O Espírito Santo coloca-os à nossa disposição e devemos, como bons mordomos do Senhor, saber fazer bom uso deles. Não se esqueçam disso. Já imaginaram uma igreja com todos os dons ministeriais? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores? Já imaginaram uma igreja com todos os dons espirituais? Profecia, línguas estranhas, interpretação, o discernimento de espírito, a palavra de sabedoria, de ciência, a fé sobrenatural, os dons de curar e a habilidade sobrenatural de realizar sinais e maravilhas. Uma igreja precisa ser dotada de todos estes dons para que possa cumprir de forma sobrenatural também o seu mandato que recebera do Senhor. Avancemos um pouco mais. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu sei ou eu conheço as tuas obras. Não é que o Senhor as conhece apenas formal e exteriormente. O Senhor conhece a essência de todas as nossas obras e ações e trabalhos. Ele sabe com que intenção evangelizamos, aconselhamos, ministramos um curso como este, como assumimos o púlpito. Ele sabe perfeitamente com que intenção trabalhamos em sua vinha. Formalmente podemos até enganar aqueles que nos veem,
aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem. Todavia, o Senhor está aqui neste momento e sonda-nos os corações e as mentes e os espíritos e sabe perfeitamente como estamos a trabalhar em sua vinha. E pelo que inferimos deste texto, o anjo da igreja que estava em Filadélfia realizava um trabalho extraordinário, embora tivesse poucas forças. Ele não era nem um supercrente, nem um super-obreiro. Era alguém que dependia em tudo do Senhor Jesus Cristo. Estava na dependência do Espírito de Deus. Por isso, o Senhor abriu-lhe uma porta maravilhosa, ampla, com todas as larguezas de seu tesouro, e disse-lhe o seguinte: fique tranquilo, porque ninguém fechará esta porta. Ninguém. Quando recebemos uma promessa desta em nossa vida, não precisamos ficar ansiosos com medo que este ou aquele fechar-nos-á a porta que o Senhor abriu, porque somente Ele tem a chave de Davi. Então, amada igreja em Sertãozinho, fiquemos tranquilos, porque o Senhor abriu-nos uma grande porta, conforme diz-nos em sua palavra. Mas que porta é esta? A porta da evangelização, a porta da obra missionária, a porta de recuperação de vidas, a porta da verdadeira doutrinação nas Sagradas Escrituras e outras portas que só o Senhor sabe. Eu vejo alguns obreiros altercarem-se porque perceberam que uma porta se lhes abriu e não sabem se ela é de Deus ou não. Mas o verdadeiro obreiro, como o anjo da igreja em Filadélfia, está tranquilo, porque o Senhor abriu. Porque o Senhor abriu-lhe a porta e a chave está em suas mãos. Ninguém mais fechará essa porta. É a porta da oportunidade. Por esse motivo, vivemos um período muito difícil na história da igreja cristã. Por esse motivo, o Senhor abriu-nos a porta e devemos entrar nela, ou entrar por ela. Não podemos ser omissos nem remissos, entrar por essa porta para fazermos a obra de evangelização enquanto é dia. Quando eu era criança, eu ouvia dizer que o Brasil era um país de amplas liberdades, que podíamos pregar onde bem entendêssemos e que, se quiséssemos, podíamos fazer um culto público em cada praça ou em cada logradouro público do município. Mas essa história mudou. Hoje, enfrentamos uma sociedade esquerdizada, que odeia o Evangelho, que não tolera mais os crentes. Irmãos, precisamos tomar cuidado. É justamente num período como este que devemos aproveitar todas as oportunidades e falar de Cristo a tempo e fora de tempo. Se quisermos realmente crescer, façamo-lo evangelizando e fazendo missões. Por que não fazemos missões? Por que não investimos mais na obra missionária? Os irmãos sabiam que o Senhor abriu-nos uma grande porta entre os anos 90 e início dos anos 2000 e a desperdiçamos? Eu acho que esse foi o período de grande prosperidade em nosso país. Podíamos, por exemplo, evangelizar, enviar missionários.
porque tínhamos recursos e os tínhamos as mãos cheias, mas não o fizemos. Aí veio a crise, veio essa provação por todo o nosso país, mas é justamente agora que nós devemos investir na obra missionária. É justamente agora. Não esperem prosperidade para enviarem missionários, quer para a África, quer para o leste europeu, quer para a Ásia. Este é o momento. Às vezes olhamos os nossos recursos e são parcos, não existem. Estamos ainda na dependência de que Deus nos abra outras portas para que os recursos cheguem. Mas quando começamos a evangelizar e a enviar missionários, eu tenho certeza que nenhum recurso há de faltar. Havia uma igreja no Rio de Janeiro muito bonita e que era tida como referencial em termos evangelísticos e missionários. Essa igreja crescia, prosperava, tinha todos os dons, não lhes faltava ministério espiritual algum. Em suma, visitar o Rio de Janeiro sem estar nessa igreja era como visitar uma cidade maravilhosa e não conhecer o seu principal ponto turístico. Mas essa igreja resolveu certa vez, porque tinha um projeto político, chamar todos os seus missionários de volta. E foram chamados os que estavam na África, os que estavam na Ásia, na América Latina, e eles chegaram. Perguntem-me, como está essa igreja hoje? Ela não existe mais. Ela não existe mais. Igrejas locais podem morrer, sim, a partir do momento em que nós expulsamos de seu meio o Senhor Jesus Cristo. E se nós o mandarmos embora, Ele, como bom cavalheiro, irá e nos deixará sozinho. Ele irá e levará também a sua glória, e nós morreremos. Por isso, o Senhor se lhes abre agora uma grande porta, que é a porta da evangelização e da obra missionária. Aproveitem essa oportunidade. Eu sei que os irmãos têm pouca força, mas eu não preciso ter muita força, porque a muita força está no Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, como nós desprezamos a palavra do Senhor, ou como lhe negamos o nome? Dando mau testemunho, brigando entre nós mesmos, levantando-nos contra este ou contra aquele. Não precisamos fazer isso. Diz o apóstolo Paulo que não convém ao homem de Deus contender, brigar, altercar-se. Enquanto brigamos, não entramos por essa porta. A porta pode ser larga, mas se não entrarmos nela por ordem, vamos nos acotovelar, vamos pisar uns nos outros e ninguém entra pela porta missionária, pela porta evangelística. Sejamos ordeiros. E eu sei que os irmãos são ordeiros. Eu estou enfatizando isso, porque a porta já foi aberta aqui. O Senhor abriu. Então, passem por ela como povo de Deus, como povo ordeiro, como povo santo, orando, jejuando, lendo a Bíblia, amando o seu pastor,
segurando-lhe os braços, para que ele não se canse. Diz a palavra: e tendo poucas forças, não negaste o meu nome. Diz a palavra ainda: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não o são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Era uma igreja rica, amorosa. Filadélfia significa a igreja do amor fraternal. Filadélfia, amor fraternal. Aparentemente, era uma igreja tranquila, sossegada. Que amor, que fraternidade. Quando os irmãos se encontravam em Filadélfia, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Que calma, que serenidade. Mas diz-nos o Senhor que em Filadélfia, na igreja do amor fraternal, a paz não era tão completa assim, porque havia ali um grupinho de oposição muito bem concatenado, muito bem articulado, e esse pessoal sabe concatenar-se e articular-se. É um pessoal que tem uma capilaridade tão grande que vai eivando a igreja com a sua oposição. Eu não sei se os irmãos já enfrentaram isso. E o Senhor resolveu não chamar esse grupinho de oposição. Às vezes queremos trazer as mesmas nomenclaturas da política secular para dentro da igreja. Eu sou da situação. Apoio a igreja, o meu pastor. E você? Não, eu sou da oposição. Irmãos, aqui não tem ninguém, nem da situação, nem da oposição. Nós temos aqui santos e santas chamados pelo Senhor. Não fomos chamados para fazer política. E a igreja não é uma democracia. Não, senhores. A igreja é o governo de Cristo, centrado em Cristo e dirigido por Cristo, e ponto final. Mas aquele grupinho que se dizia oposição recebe um outro nome de nosso Senhor. Recebe um nome nada simpático, um nome que ninguém gostaria de ostentar em sua lapela. Já imaginaram andar na lapela com um crachá, com esses dizeres: eu pertenço à sinagoga de Satanás? Não é algo nada agradável. Mas havia isso na igreja em Filadélfia. Uma igreja do amor fraternal. Na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, não há lugar para a sinagoga de Satanás alguma. Aqui há lugar para homens e mulheres santos e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Os senhores não estão aqui para fazer política eclesiástica. O que Deus tem reservado para essa igreja virá. Fiquem tranquilos, fiquem sossegados. Não precisam se levantar, não precisam se agitar, não precisam perder a calma. Apenas evangelizem e façam a obra missionária. E orem, e jejuem. Jejuem pelo seu pastor presidente. Jejuem pelo pastor local. Cumpram todo o mandamento do Senhor. E Deus não lhes faltará com a bênção, com a promessa.
Não se preocupem com outras implicações eclesiásticas. Preocupem-se tão somente em entrar pela porta da evangelização e da obra missionária. Tão somente isto. Esqueçam outras implicações que podem ser nocivas de lado e evangelizem. Será que toda esta cidade foi evangelizada? Eu creio que não. Aqui está o vosso pastor. É o responsável em levar as vossas almas até os céus. Orai por ele, jejuai por ele, clamai juntamente com ele pelas almas perdidas. E nada de sinagoga de Satanás aqui. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Interessante que na igreja em Filadélfia, aparentemente tranquila, irmãos, quem iria imaginar que na igreja de Filadélfia houvesse uma sinagogazinha de Satanás? Era pequenininha, mas perigosa. Era diminuta, mas de Satanás. Era exígua, deste tamaninho, mas perigosa. Por isso que o Senhor resolveu, naquele momento, dissolvê-la. Porque se não o fizesse, ela cresceria. E não mais seria uma sinagoga de Satanás, mas um templo. E depois, um estádio. Já imaginaram um estádio de Satanás dentro da igreja? Não é algo terrível? Por esse motivo, precisamos tomar cuidado com aqueles que, ao invés de orar, provocam revoltas e levantes. Não é a nossa função. Descansem exatamente nessa promessa. Aquilo que nosso Senhor tem para vós virá. Fiquem tranquilos. A nossa função neste momento é tão somente aproveitar esta oportunidade. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Ou seja, o pastor daquela igreja, juntamente com o seu rebanho fiel, havia de uma forma maravilhosa guardado a palavra da paciência. O que significa guardar a palavra da paciência? O verdadeiro crente tem paciência, espera, não se afoba, não se avexa de forma alguma, não fica preocupado com o amanhã, porque ele sabe que nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O verdadeiro servo de Deus sabe como guardar-lhe a palavra da paciência. Nós, no reino de Deus, não podemos ser imediatistas. Eu oro agora e neste momento eu quero a resposta do Senhor. Eu sei que há irmãos aqui orando por problemas particulares ou coletivos ou eclesiásticos, que estão orando há 10, 20, 30 anos e fazem-no com paciência, porque sabem que o nosso Deus não se esquece de nossas orações. Eu tenho esquecido das minhas orações, mas de repente surpreendo-me com a resposta de uma oração que eu fiz
há 10 ou 20 anos. Deus respondeu agora. Eu até imaginava que aquela oração estava no arquivo morto de Deus, porque depois de 5 anos as coisas são jogadas no arquivo morto. Mas não assim com o nosso Deus. Nenhuma oração vai para o arquivo morto. Recebemos sempre uma resposta. E a resposta, como todos os irmãos sabem, nem sempre é positiva. Ontem mesmo eu tive de mandar um e-mail para um amigo. Eu tive de ser franco, claro, carinhoso naquela resposta, mas eu tive de dizer-lhe não. Às vezes, o Senhor também nos envia uma resposta como esta: meu filho, eu poderia dizer-te sim, mas se eu o fizesse, tu perderias a alma. E a minha resposta é não. Veio a resposta. E outras vezes, recebemos um grande, retumbante sim, e pulamos de alegria, saltamos de alegria. Não é isso que ocorre. Mas em tudo isso, precisamos guardar a palavra da paciência. As suas orações não estão no arquivo morto de Deus. As suas orações não estão no arquivo morto de Deus. Ele há de respondê-las no momento certo. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós somos movidos pelo cronômetro. Eu tenho de viajar, tomar o avião, chegar em casa, dormir e amanhã trabalhar. É o nosso cronômetro. As horas e os minutos e os segundos são inexoráveis. Todavia, não é assim o tempo de Deus. Deus criou não somente o tempo e a eternidade. E nós às vezes, Senhor, eu já estou orando há 40 anos. Eu já estou com 60, com 70, com 80 anos, e a resposta não veio ainda. E Deus lá de cima: eu sou o Senhor do tempo. Tu viverás ainda para ver a resposta a esta oração, mas não pode ser respondida agora, neste momento. E a igreja soube como guardar a palavra da paciência. E o que ocorre agora? O Senhor promete ao pastor daquela igreja: tu não passarás pela grande tribulação que há de vir para provar o mundo todo. Tu estarás livre deste período, desta dificuldade. Que bênção! Irmãos, quem tem paciência é sempre guardado não somente da grande tribulação que ocorrerá logo após o rapto dos santos, como também das tribulações grandes que vemos por aí. É claro que nós não passaremos pela grande tribulação, mas que enfrentamos tribulações grandes, enfrentamos. É verdade ou não? Quem já enfrentou aqui uma tribulação grande? Não levantem as mãos. Às vezes pensamos que seremos subvertidos. Não é isso? Fiquem tranquilos. Se não querem passar por tribulações grandes, sejam cuidadosos. Isso ocorre muito no casamento, não é? Quando o menino não quer esperar, quando a menina olha para a sua idade cronológica: ah, Senhor, estou passando da flor da idade. Ah, Senhor, onde a promessa, Senhor? Senhor, e agora? Fique tranquilo, porque a flor de nossa idade está no jardim de Deus, e com Ele
renovamo-nos sempre. Não se afobem, fiquem tranquilos. Façamos tudo de acordo com a vontade do Senhor. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mas eu tenho o que, Senhor? Você tem o quê? Você tem a salvação da sua alma. Você tem paz. À noite, você consegue dormir com tranquilidade, sem sentir dores. E ainda que a sinta, você sabe perfeitamente que está nas mãos do médico dos médicos. Você ainda tem muita vida, mas se a tua vida encurtar-se agora, você será introduzido nos céus, na região celeste. Você tem o quê? Você pode reclinar a cabeça com a consciência tranquila. Muitos ricos e poderosos já não podem fazê-lo mais, sentem-se perseguidos. Mas eu tenho o quê? Você tem o Senhor Jesus ao seu lado, você não está só. Eu tenho o quê? Uma coroa de glória, de justiça. Irmãos, vamos guardar bem o que temos. Conta-se uma história, talvez eu não saiba narrá-la muito bem. A minha esposa é especialista em narrar histórias. Ela é uma escritora muito abençoada por Deus. Certa vez escreveu um romance, Thaís, a Bela do Éden, e ela sabe como narrar histórias. Mas eu vou tentar narrar-lhe essa história. No Império Romano, havia uma perseguição, como todos os senhores sabem, ferrenha contra os cristãos. E um grupo de soldados foi designado para executar uma congregação de servos e servas do Senhor. Os soldados ali chegaram e colocaram os cristãos em uma posição estratégica para que fossem executados rapidamente. E um daqueles soldados observava que em cima da cabeça daqueles crentes havia uma coroa de ouro muito bonita. Mas sobre alguém daquela congregação, essa coroa ia, subia e descia-lhe sobre a cabeça e ficava naquela dúvida. Até que aquele crente disse: olha, eu nego o nome de Cristo, não quero morrer porque eu sou muito jovem. E aquele soldado que assistia sobrenaturalmente àquela cena, disse ao seu comandante: eu quero morrer no lugar dele, porque eu quero a sua coroa. Irmãos, não negue o nome do Senhor. Você talvez nesse momento não veja, mas sobre a sua cabeça há uma coroa de ouro, a coroa da justiça. E o apóstolo Paulo fala sobre ela, sobre aquela coroa que está sobre nós, sobre a nossa cabeça. Não a desprezemos, não a troquemos por nada. Não a troquemos por nada. E às vezes perdemos-la porque nos falta calma, tranquilidade, deixamos Satanás entrar em nosso coração, pecamos. E os irmãos observaram que no estudo de ontem, falamos sobre aqueles males que nos entram no coração, aqueles pecados feios, nojentos e que nos levam ao lago de fogo. Eis que venho sem demora. Já imaginaram se o Senhor viesse agora, neste momento, e nos levasse para os céus? Pode acontecer agora. Acontecerá
não sei se amanhã ou depois, mas acontecerá. E os que ficarem? E os que entrarem depois nesse templo tão bonito e perceberem que os fiéis foram embora e que o diabo já estará tomando conta de todas as coisas? Se houver pecados escondidos, falem com o seu pastor, conversem com ele, procurem ajuda pastoral. Se existe alguma coisa embaraçosa socialmente que você não possa resolver, aqui está o anjo da igreja. Fale com ele, mas não leve esse pecado consigo para onde quer que você vá. E há muitas pessoas suicidando-se hoje por causa de pecados escondidos. Sabiam disso? Até mesmo pastores. Sim, se o pastor não tomar cuidado, nós pastores, se não tomarmos cuidado, morremos e perdemos a nossa alma. Por isso é necessário termos uma vida santa e ilibada diante do Senhor. Estamos caminhando para o final, irmãos. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e nele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu nome, e também o meu novo nome. Já imaginaram ter o nome de nosso Senhor sobre nós? Os irmãos antigos bem sabem que nas décadas de 50, 60, 70 até 80, os crentes eram facilmente identificados. Quando passava uma moça e havia uns marmanjos falando palavrões, eles se calavam e diziam: está passando uma crente, uma serva de Deus, calem a boca. E a moça passava. Todos podiam ler-lhe na testa o nome de Jesus. E o mesmo acontecia com os santos varões. Mas, irmãos, crescemos tanto que perdemos a qualidade. Aquilo que ganhamos em quantidade, perdemos em qualidade. É necessário que o mundo veja em nós o Senhor Jesus Cristo. Nós temos de voltar a ser parecidos com o próprio Senhor. Há essa necessidade. E finalmente, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o meu conselho final neste momento: uma grande porta foi aberta a essa igreja. É a porta do trabalho cristão, da evangelização e do ensino também. Quer porta mais bonita do que essa aqui? Quer porta mais bonita que esta? A porta do ensino? Não a fechem. Por isso, irmãos, permaneçam fiéis, santos, não se deem às revoltas, não se deem às oposições. Sejam crentes em toda a sua maneira de ser e existir. Porque o Senhor Jesus em breve voltará. O Senhor Jesus deu-lhes um excelente pastor como anjo dessa igreja. Cuidem dele, zelem por ele, imitem-no, copiem a Bíblia como ele. É por isso que ele chegou até aqui. E aos jovens obreiros que estão aí, sejam fiéis ao Senhor Jesus Cristo.